Corinthians joga em casa amanhã contra o Goiás e haja elenco pro professor Luxemburgo, hein? Transformar problemas em soluções. Já fiz tudo o que tem que fazer. Que logo se transforma em problemas novos. Já joguei com 3 zagueiros, já joguei com 4, já joguei com 5. Onde é que você não consegue ter? Tem sido assim desde o primeiro dia de trabalho. O grande problema era ter alternativas para escalar um time que, para piorar a situação, vivia o pior momento do ano. Quando eu decidi não sair da Libertadores, eu acho que falei que eu não tinha time para disputar 3 competições, né? Aí veio a Sul-Americana e foi a oportunidade de eu colocar bastante jovens para jogar. Os jovens corresponderam em campo e, além deles, vieram outros reforços. O zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Matias Rojas. E assim, o que era solução virou um novo problema. Hoje em dia, é muita gente para pouca vaga no time titular do Corinthians. Acho que o Corinthians tem elenco para fugir da parte de baixo da competição e para brigar por uma Sul-Americana. Eu considero que eu tenho possibilidade hoje de poder mexer com o time para lá e para cá e os jogadores estão rendendo. Os jogadores melhoraram individualmente e, consequentemente, esse plano coletivo também. Amanhã o Corinthians enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. É confronto direto para fugir da parte de baixo da tabela. Vou jogar bola e sustentar 90 minutos, ele vai conseguir o resultado, certo? Lucha deve mexer no time titular e ele já sabe bem as perguntas que vai ouvir no pós-jogo. Eu sempre respeito a pergunta. Eu encontrei um elenco à disposição. São 14 jogos com uma derrota. Eu acho que isso é um número considerável. Vamos jogar com o Corinthians, pô! Em cima do cara! Chama o torcedor pra dentro do campo! Alô, corintianos! Marina Buffon vai detalhar agora quais são os jogadores pendurados do timão. Ai, será que vale a pena preservar esses jogadores para o clássico, para o derby? Aí como que é, hein, Má? Fala, Mi. Voltei então para trazer essa notícia que, na verdade, ontem, né, o Thiago Salazar já tinha pincelado ali no final do programa, mas hoje a gente falou, não, vamos mostrar direitinho aqui quem são os 12 jogadores do Corinthians que estão pendurados para o jogo contra o Goiás. Esse jogo contra o Goiás acontece no sábado, lá na Neoquímica Arena, pela 21ª rodada. Só que a gente tem que pensar um pouquinho mais para frente, né? Primeiro, tem esse jogo. Na semana que vem, tem o jogo contra o Estudiantes na terça-feira, fora de casa. Mas no domingo, depois, tem o jogo contra o Palmeiras na Arena. E aí a gente sabe o que significa um derby, né? Então vamos ver aí na tela quais são os 12 jogadores que estão pendurados e que o Luxemburgo pode pensar, então, em poupar, né? São eles o Cássio, Fagner, Caetano, Gil, Matheus Bidu, o Fausto Vera, o Gabriel Moscardo, o Maicon, o Rony, o Juan, o Biro e o Yuri Alberto. Esses são os 12 jogadores do Corinthians que estão pendurados para jogar, para entrar em campo aí contra o Goiás, são esses que estão pendurados. E a gente lembra também que alguns desses foram titulares contra o Estudiantes na terça-feira, na vitória por 1-0. São eles o Cássio, o Gil, o Moscardo, o Maicon, o Biro e o Yuri Alberto. Acho que o Vanderlei Luxemburgo já estava pensando ali, né, mais ou menos, de que poderia poupar no mínimo esses jogadores aqui para o jogo contra o Goiás. E aí a gente pensa, né? Então, talvez seja a chance de alguns jogadores, por exemplo, o Wesley, que ficou no banco de reservas, o Juliano, que entrou no segundo tempo, o Lucas Veríssimo, que não foi utilizado, e até muitos jogadores do Corinthians, né, criticaram ele não ter sido colocado pelo Luxemburgo contra o Estudiantes, são opções que podem estar, então, como titulares contra o Esmeraldino no sábado. Agora, Mi, duas coisinhas. Chegou agora a notícia que o Corinthians concluiu a venda do Adson ao Nantes. A gente trouxe essa informação aqui nas semanas anteriores e, de fato, então, o Corinthians vendeu 50% dos direitos econômicos do Adson por 5 milhões de euros e manteve 20% pensando numa negociação futura. Essa venda foi concluída agora. E eu queria aproveitar, Mi, só pedir uma licença para mandar um beijo pro tio Zé, que é marido... Uma licença para mandar um beijo pro tio Zé, que é marido da tia Regina, lá do Paraná, é tio da minha sogra, que assiste o Gazeta Esportiva todos os dias. Beleza. Seguinte, e essa venda do Adson, o que vocês acharam? É outra oportunidade de mercado. O Corinthians teve, o Adson também, entendo que não tinha assim, uma margem muito maior de crescimento técnico. O Adson já teve várias oportunidades, foi um jogador importante ao Corinthians enquanto esteve aqui, mas não se esperava, o Adson ainda tem muito mais a crescer. Não, o Adson era aquilo.
Jogador comum, veio uma proposta, o Corinthians obviamente está precisando acertar suas finanças aí, não só o Corinthians, como todos os clubes do futebol brasileiro, e aí o negócio foi feito, vida que segue. O Corinthians recentemente perdeu o Roger Guedes, não dá para lamentar o Adson, né? Sim. Ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue fazer uma parede para os caras chegarem. Sabe o que acontece ontem no campo? É mais fácil de ver no campo. Chega a determinado momento que o cara olha para frente e toca para o lado. Por quê? Porque ele sabe que eu vou tocar para o Yuri Alberto, a bola vai voltar, eu toco uma, eu toco duas. Na terceira, eu falo, pô, peraí, a bola vai bater, voltar, eu já não vou tocar mais. Porque eu vou ter que correr atrás para recuperar essa bola. Então você tem um desgaste. Por que o Corinthians não consegue também fazer as jogadas? Muito por conta dessa incapacidade do Yuri Alberto de segurar a bola. Por quê? Porque você não tem a condição de chegada, você não tem como chegar com o time em bloco. Como é que o time Corinthians melhorou ontem? Quando fez o gol, ganhou confiança, e aí o Murilo, junto com o Gil, eles tiravam o time lá de trás e puxavam para fazer a marcação. E aí o time ficou mais próximo do gol. Aí o Renato, de forma inteligente, estava com dificuldades, começou a rodar em campo. Ele estava numa área que ele não conseguia pegar a bola. Então o Renato saía para o lado, o Renato vinha um pouquinho mais para trás, e aí começou a fazer essa bola chegar nos pés do Rojas, nos pés do Biro. Então assim, eu falei ontem na transmissão e volto a falar, o Yuri Alberto é muito importante para o Corinthians. Só que ele precisa entender o papel dele. Então faz o seguinte, se estivesse no lugar dele, chamaria o Copertino, ou chegaria no Vanderlei e falaria assim, professor, faz o seguinte, vamos fazer um trabalhinho específico de controle de jogo, pega a molecada, fala assim, eu vou falar uma coisa que a gente fazia, né? O treinador chegava para as categorias de base e falava assim, vem cá, Júnior, você que chegou agora, vem cá, senta a mamona nele lá, joga a bola, senta a mamona, situação real de jogo. Encostar, toca aqui, eu vou encostar certo. Não vai, no jogo ele não vai ter isso. Para trabalhar isso, porque enquanto ele não segurar a bola, o Corinthians não vai conseguir fazer isso. Aí vai ficar dependendo exclusivamente hoje, ainda mais. Verdade. Nós estávamos tentando entender o porquê que o Luxemburgo optou pelo Biro. Se você analisar, a gente estava analisando, então o Rojas pega a bola e vem por dentro, que é canhoto. Se você traz o Wesley, pega a bola e vem por dentro. Para quem defende é melhor. Né? Porque você se posiciona ali centralizado, você vai bater o tempo todo com os teus dois primeiros meio-campistas e depois tem a zaga. Então, acho que o que o Vanderlei fez, ele quis abrir o campo, né? Porque aí você abre o campo, você põe o Biro lá em cima da linha, você dá um espaço para o Renato Augusto jogar e ao mesmo tempo você tem a possibilidade do Biro passando, do Rojas fechando. Só que isso não deu certo. Não deu certo no sentido com o Corinthians com a bola nos pés, porque o Corinthians, até o gol, o Estudiantes era melhor. Né? O Estudiantes tinha variação tática, que o Rodrigues, que era o meio-campista no começo do jogo, ele entrava ou ele jogava como um terceiro zagueiro, eles abriam os dois laterais, e aí você tinha o Zucchi, o Ascaciba, né? E tinha também o número 7, o Sosa, que eles ficavam se movimentando e criando superioridade numérica. O Corinthians não conseguia jogar. E aí você tinha o Rollhauser, que fazia fechava por dentro, às vezes vinha por trás, pegava essa bola e criava uma superioridade ainda maior, né? Às vezes 4 contra 2, 3 contra 2 pelos lados por dentro também. O Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians, eu falei durante a transmissão, o Corinthians precisa entender que joga dentro de casa e precisa fazer a vantagem. Não é bom para o Corinthians ficar lá atrás esperando a equipe do Estudiantes. Tem que mudar a postura. Essa postura só mudou depois que fez o gol. Aí o Corinthians começou a sair um pouquinho mais, pressionando a equipe do Estudiantes na saída de bola, mas mesmo assim não conseguia criar. O Corinthians não conseguiu criar tantas oportunidades. Finalizações e tal, mas você lembra aí uma finalização perigosíssima tirando a do Mosquito? Não. Difícil, né? O jogo foi um jogo equilibrado. A equipe do Estudiantes também tem um bom time, tem bons jogadores, mas eu acho que o Corinthians poderia, em termos de postura, estratégia de pressionar um pouco mais, fazer o time do Estudiantes sentir a pressão que é jogar na Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians, nesse aspecto, falhou. No segundo tempo, o Vanderlei fez as mudanças, tira o Yuri Alberto, de novo, para mim, não fez uma boa partida. Põe o Renato lá na frente como um centroavante, aí abre o Mosquito, o Romero, depois põe o Juliano, para segurar o time e tentar sair em velocidade para o Renato segurar um pouquinho mais a bola lá e sair com velocidade com esses dois jogadores lá do campo. De novo, também não deu muito certo, né? Foram jogadores que tentaram as jogadas, mas quando chegavam na linha de fundo não tinha gente para finalizar. A única que teve foi a que o Mosquito conseguiu chutar para fora ali, mas o resto, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo dentro daquilo que o adversário
também impôs como dificuldade. Não é fácil essa equipe do Estudiantes, tem bons até que jogadores. ficou devendo um pouquinho também o Estudiantes. Não, Você acompanhou o Estudiantes lá contra o Goiás contra o Goiás. Mas aí entra o que eu te falo sobre a postura, porque o Goiás, mesmo jogando fora, no primeiro tempo, o Goiás saiu pro jogo. Sim. O Goiás saiu pro jogo. O Goiás tem uma estratégia diferente, tem um posicionamento tático diferente do Corinthians. O Goiás espelhava muito aquilo que o Estudiantes fez ontem. Então, mas o Corinthians não podia sair um pouquinho pro jogo também. O Corinthians não pode ter uma postura diferente. Mas eu acho que aí são as características do elenco, da forma como o Vanderlei enxerga esse elenco. Né? Eu não vejo o Corinthians jogando um futebol majestoso. Mas ser um pouco mais agressivo. Assim, eu acho que aí entra uma coisa que eu falei sobre postura, ser agressivo. A característica do Corinthians sempre foi um time aguerrido. Sempre foi um time que tem a sua postura tática, mas tem que ter um pouco mais de pegada. O Moscardo fez uma boa partida. Por quê? Porque o menino o tempo todo está mordendo, está pegando. O Maicon foi bem também, distribuindo um pouco mais o jogo. Mas em todos os momentos que o Corinthians pressionou a equipe do Estudiantes e conseguiu roubar essa bola, criou determinadas chances, não digo claras de gol, mas criou dificuldades e conseguiu jogar. Eu acho que isso faltou para o Corinthians. Faltou. Então, se não teve ontem, vai ter que ter isso lá. Porque se entrar esperando a equipe do Estudiantes, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Uma boa vantagem, 1-0? Sim, porque você tem 1-0. É sempre bom você ter 1-0. Mas eu acho que o Corinthians teria que jogar mais. E eu, sinceramente, não entendi... quer dizer, entendi, né? Porque o Romero, falei isso ontem, o Romero é aquele cara que consegue fazer o contra-ataque, mas ao mesmo tempo voltar para ajudar na marcação. E o Romero ontem, como o de próprio novo, Biro. Assistência para o Mosquito, como o próprio Biro. Mas eu acho que assim, o Wesley seria interessante o Wesley ontem, pela velocidade e o poder e o poder dele de finalização. E assim, foi muito interessante ontem, né? No local, né? Em loco é diferente, porque você consegue ver toda a movimentação do campo. As movimentações do treinador, que o treinador, o Fernandes, né, fez com as marcações, muitas vezes, saída de bola do Corinthians. No comecinho ele colocava 2 jogadores, assim, aberto, o Rollhausen e o Bozelli, e o Sousa marcava o Moscardo. Chegou um determinado momento que ele inverteu, ele trouxe o Rollhausen por dentro, o Sousa aberto, mais meia boca, assim, né? Por quê? Porque ele trabalhava já pensando na bola roubada. E quando a bola era roubada, o Rollhausen já estava ali praticamente jogando no meio mais próximo do gol e o Sousa levava a marcação para o outro lado. Depois de vender o atacante Adson para o Nantes da França, o Corinthians está muito próximo de perder outro jogador para a Europa. Pessoal, depois de vender o Adson lá para a França, o Corinthians está muito próximo de vender o zagueiro Murilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Após receber proposta de clubes como Fiorentina